homenagem para vocês. Boa tarde, minhas criancinhas. E aí, como é que vocês estão? Como passaram aí semana de trabalho? Passaram bem? Fizeram todos os trabalhos? Mais uma semana de aula, né? Que se inicia. Vamos voltar com um novo conteúdo de português, xilogravura, na página 119. É o nosso texto. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é xilogravura, tá certo? Xilogravura são as artes gráficas, gravura. Arte técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira. Ele nos deu o exemplo de literatura infantil. Agora peguem aí o livro de vocês na página 119. Que fala aí, tem a definição de xilogravura. São imagens esculpidas em madeira, molhadas em tintas e carimbadas em papel ou tecido. Aí ele nos deu, né, o exemplo aí, ó. Esse aqui é um cordel, literatura em cordel, tá certo? A xilogravura de José Francisco Borges retrata uma triste realidade vivida pelos sertanejos, que, pela falta de água, acabam perdendo o gado, a comida e se retirando de sua terra por ela não mais oferecer condições de sobrevivência. Você acha que a mudança é a solução para resolver os problemas desses sertanejos? De acordo com essa xilogravura aí de José Francisco Borges, vocês irão responder essas três alternativas. Na sua opinião, é necessário ter coragem para encarar as dificuldades e seguir em frente? O que é que vocês acham? Vocês acham sim ou não? Também vocês vão dar a opinião de vocês aí. Você teria coragem de mudar de casa, escola ou lugar para ter condições melhores de vida? Eu acredito que sim, né? Cada um busca o melhor para si e para toda sua família. Agora, na interpretação de texto, explique o nome dado ao quadro Mudança de Sertanejo. O que é que essa xilogravura apresenta? Nessa imagem aí que ele nos deu na página 119. O que é que a xilogravura apresenta?
Apresenta sertanejos em famílias carregando malas, ou seja, se mudando, não é? Responda às perguntas. Quantos animais foram representados? E pessoas? Destas, quantas são crianças e quantas são adultos? Que sentimentos as pessoas expressam nessa imagem? Que motivo você daria para os sertanejos estarem de mudança? O que representa a mão no rosto da mulher? Então, vocês irão responder de acordo com essa imagem aqui, dessa estilogravura, tá certo? Quantas crianças, quantos pássaros, o que é que essa imagem aqui está passando, está mostrando. Aproveitando aqui e vamos para a nossa aula de produção de texto, livrinho de produção de texto, tá certo? Peguem aí o livro de vocês, enquanto eu apago aqui. Produção de texto. Nós já estudamos o que é conto, agora vamos estudar o que é crônica. Crônica, produção de texto. Crônica. Crônica na página 21. A crônica aí é de Paes Rico de Lima Barreto. Não há dúvida alguma que o Brasil é um país muito rico. Nós, que nele vivemos, não nos apercebemos bem disso e até ao contrário. O supomos muito pobre, pois a toda hora e a todo instante estamos vendo o governo lamentar-se que não faz isto ou não faz aquilo por falta de verba. Nas ruas da cidade, nas mais centrais até, andam pequenos vadios a cursar a perigosa universidade de Calariço das Sarjetas, aos quais o governo não dá destino, não os mete no asilo, no colégio profissional qualquer. Porque não tem verba, não tem dinheiro. É o Brasil rico. Surgem epidemias pasmosas a matar e a enfermar milhares de pessoas, que vêm mostrar a falta de hospitais na cidade, a má localização dos existentes. Pede-se a construção de outros bem situados, e o governo responde que não pode fazer porque não tem verba, não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico. Atualmente, cerca de 2.000 mocinhas procuram uma escola anormal ou anormalizada para aprender disciplinas úteis. Todos observam o caso e perguntam: se há tantas moças que desejam estudar, por que o governo não aumenta o número de escolas a elas destinadas? O governo responde: não aumento porque não tenho verba, não tenho dinheiro. E o Brasil é um país rico, muito rico. As notícias que chegam das nossas guarnições fronteiriças são desoladoras. Não há quartéis, os regimentos de cavalaria não têm cavalos e etc. Mas que o governo raciocina bravo bocó, que não constrói quartéis e não compra cavalhadas, o doutor Xisto Beldroegas, funcionário respeitável do governo, acode logo. Não há verba, o governo não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico, e tão rico é ele que, apesar de não cuidar dessas coisas que vi enumerando, vai dar 300 contos para alguns latagões irem ao estrangeiro
divertir-se com os jogos de bola como se fossem crianças de calças curtas, a brincar nos recreios dos colégios. O Brasil é um país rico. Na página 22. Normalmente, escrita em primeira ou terceira pessoa, de maneira a dialogar com o leitor, a crônica é um tipo de texto que trata de assuntos cotidianos, banais ou não, que promove algum tipo de reflexão ou consideração a respeito. Se vocês quiserem grifar, aí onde fala de crônica, certo? O que é uma crônica, que tipo de texto é, vocês irão grifar até respeito. Por causa da maneira como ela é escrita e o tema abordado, o leitor tende a identificar-se com o texto e por vezes interagir. De circulação comum em jornais e revistas, as crônicas apresentam linguagem simples e abordam fatos historicamente relevantes, a fim de registrá-los de modo literário e jornalístico, alternadamente. Então, se vocês aí também, se vocês quiserem não, grifem aí também o que as crônicas apresentam. Apresentam linguagem simples e abordam fatos historicamente relevantes. Também, nesse texto aqui, a gente vê que a linguagem, ela não é formal, né? Por ela apresentar a linguagem simples, ela tem um pouquinho da língua informal, os termos, os ditados populares. Quando tais fatos são recriados pelo cronista, tendem a confundir o leitor por aproximar-se de um conto. Temas recorrentes em crônicas são os acontecimentos cotidianos moldados a partir da visão do cronista, que por vezes usa de tom crítico, ironia, sensibilidade ou humor para expressar sua opinião ou relatar o impacto daquele momento em sua vida. Voltando aqui para esse texto novamente, quando ele fala aqui em crítica, em ironia, não é? Então aqui, quando ele fala que o país é um país rico e que o governo diz que não vai fazer porque não tem dinheiro, não tem verba, vocês acham que aí eles estão com uma crítica, com uma ironia, né? Pelo país ser rico, quando o governo diz que não vai fazer porque não há verba, não tem dinheiro, né? Provavelmente seja uma crítica, uma ironia. Por isso que ele diz, o Brasil é rico, mas sempre vai falando, né? Que não tem dinheiro, não tem verba, então aí vem uma crítica, uma ironia. A função da crônica, uma crônica não tem como função informar o público quando diz respeito a um fato histórico ou a uma questão social. Por quê? Porque ela se trata de um relato a partir do ponto de vista do cronista e que pretende promover reflexão a quem lê. Então aí, ó, a atividade, aliás, de acordo com o que foi visto, marca alternativo que melhor relaciona-se ao conteúdo. Então, essas alternativas aí não é pessoal, ela é de acordo com o conteúdo, certo? 2. Você já tinha entrado em contato com alguma crônica? Se sim, sobre o que ela falava. Se você já teve algum contato com alguma crônica, você vai dizer que sim e vai dizer do que ela falava. Você acha que as crônicas podem ser uma fonte de informação histórica? Por quê? Aqui diz que a crônica ela não tem a função de informar quando diz respeito a um fato histórico ou a uma questão social. Então aí você vai dar a sua opinião de acordo com o que está aqui, nesse retângulozinho, certo? Releia a crônica País Rico, de Lima Barreto, e responda às questões abaixo. Sobre o que fala o texto? O texto fala sobre o quê? Fala sobre a riqueza do país,
fala da má vontade dos governantes, né, em investir o dinheiro arrecadado em obras que se tornem beneficiárias para a população, alegando que não há recursos. Então o texto fala sobre isso aí, sobre a riqueza, que na verdade é um país rico, mas aí os governantes, eles têm má vontade de investir no país. E aí, sendo que esse dinheiro é de impostos, né, arrecadados em obras, né, eles não querem investir em obras que vá beneficiar o país. Qual é o tom usado pelo escritor? Humorístico, sarcástico, crítico ou sensível? O que é que o cronista passa aí através desse tom, quando ele fala que o país é um país rico, mas que não tem verba, não tem dinheiro? Vocês acham que é o quê? É um tom crítico. Por quê? É um tom crítico e sem severidade. Quais são os problemas apontados pelo cronista? O que é que ele diz aí? Vamos lá. No segundo parágrafo, eu acho que no segundo parágrafo já vai falar. E aqui também fala uma coisa bem importante. Surgem epidemias, né, pasmosas, a matar e a enfermar milhares de pessoas. É o que nós estamos vivenciando, né? Essa pandemia, que ela se alastrou por todo o mundo. E aí nós já ouvimos falar, né, em milhares de pessoas que já morreram. Sim, as pessoas vagam pelas ruas sem expectativas, porque não há lugar que as ampare. A falta de investimento em construção de hospitais, falta de vagas nas escolas para as moças, né? Não há quartéis e os regimentos de cavalaria não têm cavalos. Você acredita que esse texto promove reflexão em quem o lê? Se ele diz, né, o ponto de vista do cronista é o que pretende promover reflexão em quem lê. Aí você vai dar a sua opinião. Nesse texto aí, País Rico, ele promove reflexão em quem lê? Você vai justificar, você vai dizer sim ou não e vai justificar a sua resposta. A crônica é datada de 1920. Você acredita que, de alguma maneira, as palavras de Lima Barreto são aplicáveis aos dias atuais? Justifique sua resposta. Escreva a sua própria crônica, relate uma história do seu ponto de vista. Fique livre para contar um fato ocorrido com você ou com alguém que você conheça. Você pode também escrever a respeito de uma notícia recente, mas não se esqueça de expressar a sua opinião. Pronto, aí a atividade de produção de texto. A quarta questão, vocês irão fazer a própria crônica de vocês. Lembrem que tem que ter o títulozinho, né, do que você vai falar, certo? E você pode escrever também de uma notícia recente que está acontecendo. O que é que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo no mundo todo? Então, você vai expressar a sua opinião também aí nessa crônica, tá certo? Pronto, aí nós vamos para a nossa aula de matemática, na página 109, vai falar sobre os tipos de fração. Nós já estudamos, né, o que é fração, os números fracionários, então hoje nós vamos aprender os tipos de fração. Na página 109. Vou voltar. Pronto. As frações são classificadas de acordo com a quantidade que elas representam. Nós já estudamos o que é numerador, denominador, nós já sabemos que os dois termos da fração é o numerador e o denominador.
Já sabemos também que a fração é quando o inteiro é dividido e tem umas partes tomadas, não é? Então, vamos aqui. Fração própria é aquela que representa uma quantidade menor que o inteiro, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Numerador, denominador. Então, quando é que a fração ela é própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Aí ele nos deu o exemplo. Eu coloquei esse exemplo aqui, né? Aqui nós temos 6 dozeavos. Então, esse inteiro aqui, ele foi dividido em 12 partes. Dessas 12, foram tiradas 6. Vou fazer só assim, certo? Pronto, foram tiradas 6 partes. O que foi tirado foi o quê? O numerador. Então, se o numerador for menor que o denominador, vai ser uma fração própria, tá certo? Quando a fração é imprópria, é aquela que representa uma quantidade maior que o inteiro, ou seja, o numerador é maior que o denominador. Aqui já vai ser o inverso da fração própria. A fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Já a imprópria vai ser o inverso. O denominador vai ser menor que o numerador, certo? 9 oitavos. É a fração que representa as duas figuras acima juntas. Observe que o numerador é a soma das partes preenchidas das figuras. Já o denominador foi repetido, pois cada figura apresenta 8 partes. Cada figurinha aí apresentou 8 partes. Eu não coloquei, mas acompanha aí no livro de vocês. Cada fraçãozinha dessa, cada quadrinho desse aí, ele representa 8 partes. Então, um inteiro ele foi tomado todo e o outro só foi tomado um. Então, se juntasse as duas partes, né, ficaria 9 oitavos. E aí, o denominador ele foi repetido. Por quê? Porque a figura representa 8 partes. Agora, fração equivalente. É aquela que representa um ou mais inteiros. Ou seja, que o numerador é múltiplo do denominador. 12 sextos. É a fração que representa as duas figuras acima. Observe que o numerador é a soma das partes preenchidas das figuras. Já o denominador foi repetido, porque cada figura apresenta 6 partes. Essa fração ela é aparente, pois 12, que é o numerador, é múltiplo de 6, que é o denominador. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aparente. Pronto. Aí ele nos explica o porquê que essa fração ela é aparente. Porque o 12, que é o numerador, ele é múltiplo de 6.
6 é o denominador. Então, 12 dividido por 2 vai dar igual a quanto? A 6. Então, por isso que ela é aparente. A atividade. Complete usando V para verdadeiro e F para falso. 4/5 é uma fração própria, verdadeira ou falsa? 8/4 é uma fração imprópria, verdadeira ou falsa? Você vai colocar. 10/4 é uma fração aparente. 16/4 é uma fração aparente. 5/4 é uma fração imprópria. Se para você descobrir, para ficar mais um pouquinho claro para você, se o numerador dividir pelo denominador e a divisão ficar exata, então ela vai ser aparente, tá certo? Observe as frações e responda. Vocês vão responder de acordo com essas frações aí. Quais são as frações próprias? Quando é que uma fração é própria? Quando o numerador for menor que o denominador. Então, vocês vão observar as frações que têm o numerador menor que o denominador. Aí, essas aí vão ser próprias. Quais são as frações impróprias? Que a imprópria, ela é o inverso da própria. Quais são as frações aparentes? Terceira, escreva os números naturais representados pelas frações abaixo. 8/8. Qual é o número natural representado por essa fração aí? Essa fração, essa terceira questão aí, ela vai ser fração aparente. Você vai descobrir qual é o número que divide o numerador e o denominador. Então, 8 dividido por 8. Qual é o número? Aí você vai colocar nesse quadrinho aí. 21 dividido por 7. Eu estou dizendo assim, dividido, para ficar melhor para vocês entenderem, tá certo? Que aí, é o número que divide o numerador com o denominador. Represente as frações aparentes apresentadas nas figuras abaixo. Você vai escrever em forma de fração. A letra A, o inteiro foi dividido em quantas partes? Aí você vai colocar em forma de fração, certo? Quinta questão, complete o quadro abaixo. Aí tem as figuras, tem a fração e tem a classificação. A classificação, você vai dizer se a fração ela é própria, imprópria ou aparente. Qual é a figura que tem aí? Nós temos a primeira figura, nós temos o inteiro foi dividido em 10 partes. Quantas partes foram tomadas? Aí essas partes que estão pintadas foram as partes que foram tomadas. Você vai representar em fração. E aí você vai dizer se ela é própria ou imprópria ou se é aparente. Tá certo? Pronto, a nossa atividadezinha, só essa daí, 5 questões. O conteúdo não é difícil, é um conteúdo fácil. Tá certo? Até amanhã na nossa próxima aula.